Olá, paz e bem. É um prazer poder falar com você. Eu estou aqui no Pontal de Maracaípe. Ainda não são 7 horas da manhã. O lugar está tranquilo, praticamente deserto. Tenho apenas a companhia das jangadas nordestinas, essas jangadas que transportam turistas e que também servem para os pescadores buscarem o pão de cada dia. E esse cenário me lembrou um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nesta passagem bíblica, nós encontramos Jesus pregando na beira da praia. Ele gostava de fazer isso. Ele cresceu numa cidade de pescadores, Nazaré. O seu ministério teve como base outra cidade de pescadores, Cafarnaum. E ele era chamado de um galileu, ou seja, alguém cuja vida, cuja linguagem, cuja mente tinha a ver com aquela região ao redor do lago de Genezaré, do mar de Tiberíades. Naquela região ele passou a maior parte da sua vida. Naquela região ele pregou, arregimentou discípulos. Gostaria de lembrar a vocês então algumas coisas que eu aprendo nesta passagem bíblica. O texto nos diz que Jesus chegou assim bem cedo à beira da praia. E já havia ali uma multidão de pessoas que esperava para ouvi-lo. Isto porque a fama de Jesus já havia se espalhado naquela região. Ele não apenas era um extraordinário jovem pregador, mas ele operava milagres como curas, como libertação de pessoas de espíritos malignos. Então as pessoas o procuravam e já bem cedo estavam procurando saber onde ele estava, para onde ele iria, onde ele pregaria. E era um grupo tão grande de pessoas que se ajuntava ali que Jesus achou estratégico entrar em um barco, pedir para que os pescadores afastassem o barco um pouquinho, entrando um pouquinho, para que houvesse assim uma distância entre ele e a multidão e a sua voz pudesse se propagar de tal maneira que o número maior de pessoas pudesse ouvir. Ocorre que quando Jesus chegou na beira da praia, ele encontrou estes pescadores já fora de seus barcos. E o texto nos diz que eles lavavam as redes. Lavar as redes significa que a pescaria havia acabado. E era preciso tirar as algas que se prendem naturalmente à rede, porque aquelas redes não eram redes de nylon, porque sequer esse material existia naquela época. Eram redes feitas de material orgânico. Era preciso limpar as redes para que o apodrecimento das algas não prejudicasse a tessitura das redes, os nós que compunham a rede. Os pescadores estavam lavando as redes, a pescaria havia acabado. Pelo que dava para ver, eles não haviam tido uma boa noite de pescaria, porque os lugares onde eles deveriam guardar seus peixes estavam vazios. Só havia as algas que estavam sendo dispensadas ali, jogadas ou retornadas às águas. Jesus então pregou. O texto de Lucas não nos diz o conteúdo da pregação, mas eu gosto de pensar que Jesus disse e Pedro, que era o dono do barco onde ele estava, ouviu ele dizer as coisas que ele costumava dizer. Coisas como: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar e quiser demandar de ti a tua capa, dá-lhe também a túnica. Se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra face. Eu imagino que Jesus pregou as coisas que ele costumava dizer, que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes,
mas que plantado torna-se árvore e as aves dos céus vêm fazer ninho em seus ramos. Jesus costumava dizer, por exemplo, que era importante viver para Deus, não acumular neste mundo bens materiais, não fazer daquilo que se consegue, que se conquista aqui nesse plano, o nosso tesouro, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Eu não sei qual era o conteúdo da palavra de que Jesus ministrou, mas ao final da pregação, ele olhou para os discípulos, que ainda não eram discípulos propriamente, mas para os pescadores, e disse-lhes: levem o barco para o meio do lago, onde as águas são mais profundas, e lancem as suas redes. Alguma coisa já havia acontecido no coração de Pedro e seu irmão André, de seus sócios Tiago e João, de tal maneira que Pedro responde a Jesus as seguintes palavras: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob as tuas palavras lançaremos as redes. Essa frase de Simão Pedro já me informa 4 coisas importantes. A primeira delas é que quando eles estavam lavando as redes, eles tinham desistido de pescar. E por que desistir de pescar aconteceu na vida dos nossos protagonistas, dos nossos 4 pescadores? Talvez eles tenham desistido de pescar porque estavam cansados fisicamente, porque a pescaria feita com redes é um esforço físico. E eles possivelmente estavam fisicamente desgastados, exaustos. Essa é uma possibilidade. Talvez não seja o corpo que tenha determinado que eles parassem, mas a mente, a razão, a lógica. A melhor hora para pescar seria à noite, por isso Pedro diz, tendo pescado toda a noite, nada apanhamos. E como amanheceu o dia, a técnica de atrair os peixes com fachos de luz já não fazia o menor sentido, e se não tinha dado peixe de noite, agora de manhã é que não daria mesmo. Então, a ideia de continuar pescando tendo já amanhecido não fazia muito sentido na cabeça dos discípulos, dos pescadores, por isso eles desistem de pescar. Então, pode ser uma razão física, pode ser uma razão lógica, uma razão mental, mas em terceiro lugar é possível que seja uma razão emocional. Eu lembrei de um verso de uma música de Vinícius que diz assim: o perdão também cansa de perdoar, e a esperança também cansa de esperar. Talvez eles tenham tentado tantas vezes, que já não havia recursos psíquicos para continuar as tentativas, e por isso haviam desistido. Durante muito tempo eu imaginei que Jesus os encontrou arrasados, abatidos e tristes, porque aquela pescaria não tinha resultado em nada. Mas depois eu percebi que não é possível, com base no texto bíblico, afirmar isso. Na verdade, é uma projeção nossa no sentimento deles. Nós é que ficaríamos abatidos, arrasados, nós é que nos encontramos profundamente tristes, porque tentativas sem fim que temos feito não têm resultado nada. Talvez eles estivessem frustrados, sim, mas abatidos não, porque eles eram pescadores profissionais e, como pescadores, eles sabiam que nem todo dia é dia de pegar peixe, nem todo dia é dia de peixe. Às vezes é dia do peixe e às vezes é o dia do pescador. Por falar nisso, tem uma frase lindíssima de uma canção que diz assim: como faz o velho pescador quando sabe que é a vez do mar. Essa é uma canção de Jorge Aragão que ficou muito conhecida, e diz que
pescador vai e toda a vida ele tira do mar. Passa a vida e se mantém a sua família tirando do mar. Mas o velho pescador às vezes precisa compreender que é a vez do mar. É a vez do mar tirar dele. Como faz o velho pescador quando sabe que é a vez do mar. Bom, eu não sei se eles estavam ou não abatidos, mas sem dúvida frustrados. Mas a segunda coisa que me chama a atenção na frase de Pedro: Mestre, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Ela me fala que Pedro já havia desenvolvido a consciência de que Jesus era um mestre, de que Jesus era alguém a ser ouvido, alguém que tinha uma palavra que poderia ser determinante para a vida. E eu acho interessante que Pedro diz, sob a tua palavra, ou seja, debaixo desta palavra, subordinado a esta ordem, nós lançaremos as redes. Isso me chama a atenção porque há um número enorme de pessoas que acha linda a vida e a mensagem proclamada por Jesus de Nazaré. Mas a verdadeira fé não é crer na palavra de Jesus, apreciar a palavra de Jesus. A verdadeira fé é obedecer a palavra de Jesus. Porque de nada adiantaria Pedro ter dito mestre e ter dito que estava sob a palavra deste mestre, se ele de fato não tivesse lançado as redes. Veja o que trouxe a pesca maravilhosa, o que trouxe aquele resultado surpreendente, porque Pedro lançou as redes e foi tanto peixe, que ele teve que chamar o barco do seu sócio, talvez o barco de mais gente, para dividir aquela pesca maravilhosa, porque havia peixe demais. O pastor Caio Fábio até escreveu um livro, que era decorrente de uma mensagem, que seria a primeira vez, ou talvez uma ocorrência extraordinária, em que as pessoas fracassariam de tanto sucesso. É o fracasso do sucesso. Porque se fossem colocar todo o peixe dentro do barco dele, o barco dele poderia afundar e aí seria um fracasso. Fracasso por excesso de sucesso. Bom, mas o que eu queria chamar a sua atenção é isso. É que muitas vezes a gente não percebe na nossa vida o resultado da vida com Deus, da vida em Cristo Jesus, simplesmente porque achamos linda a vida de Jesus e lindo o ensino de Jesus. Nós acreditamos que aquilo é realmente o caminho de Deus, mas não vivemos deste modo. Tudo não passa de sentimento e pensamento, e o Evangelho é rico em nos ensinar e dizer que o que faz de alguém um discípulo de Cristo nem é o sentimento, nem é o pensamento, mas aquilo que nós fazemos de nossas vidas, aquilo que nós fazemos com a nossa vida. Eles lançaram a rede e apanharam grande quantidade de peixes. E aí eu aprendo uma terceira coisa. Pedro, que havia desistido de pescar, depois desistiu de desistir. E desistir de desistir talvez seja exatamente o que você precisa hoje. Você que já está decidido a desistir. Desistir de caminhar com Cristo, talvez, desistir do seu casamento, desistir do seu empreendimento, e talvez você tenha inúmeras razões para desistir, razões físicas, razões lógicas e racionais, ou razões emocionais como aquelas que eu apontei e que poderiam ter os pescadores que se tornaram discípulos. Talvez desistir faça sentido para você, ou talvez seja a única opção. Mas naquele dia, Pedro, que havia desistido por causa da palavra de Cristo, desistiu de desistir. Pondere sobre isso. Talvez possa ser este o seu caso. Principalmente se você está vivendo um daqueles momentos em que a gente pensa em desistir de viver, em desistir da caminhada sobre a terra.
E eu queria dizer a você que ainda é uma pesca maravilhosa que você nunca fez, mas que pode ser feita sob a palavra de Cristo. Depois eu queria comentar com vocês, e falo isso para terminar. Esse vídeo aqui já tem mais de 15 minutos. Eu quero tomar banho, quero orar, quero aproveitar esse iniciozinho de dia aqui no Pontal de Maracaípe, quando tudo é silêncio e deserto, apenas esse barulho da água batendo, para dizer que depois de desistir de pescar naquele dia, depois de desistir de pescar, por tudo que ele ouviu, obedeceu a Jesus, depois Pedro, diz o texto, desistiu de ser pescador. Ele ouviu as palavras de Jesus: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E é extraordinário porque depois daquela pesca maravilhosa, extraordinária, diz o texto que os discípulos deixaram na beira da praia seus barcos, suas redes. Os peixes que haviam apanhado provavelmente foram o financiamento para a empreitada que eles começariam a fazer ali naquele momento, seguindo Jesus, ou talvez suprindo as necessidades de suas famílias. Eles deixaram seus barcos, suas redes, a pesca maravilhosa e a vida de pescadores, e começaram daquele momento em diante a pescar homens, a pescar gente, não para tirá-los do mar. E eu gosto da palavra em sânscrito, do samsara, dessa vida sem razão, sem sentido, desta vida que é vacuidade, de correr atrás do nada, para conduzir as pessoas não para um cesto, para passar a dominá-las, mas para conduzir as pessoas a uma comunhão com Deus que é simultaneamente libertadora e transformadora. Eles se tornaram pescadores de homens, pescadores de gente. Queria pescar você nesta manhã. Queria convidar você a conhecer um pouco mais do Evangelho e da Palavra de Deus. Eu acredito que existe não uma pesca maravilhosa, mas uma vida maravilhosa esperando você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.